espiritualidade cristã, né? Uhum. E para começar, Thiago, para você, qual que é o que define um sinal divino? Porque sinal divino é algo complexo que pode ser uma coisa na cabeça de cada pessoa. Para mim pode ser uma coisa, para você outra, para o Teixeira outra coisa. Para mim, o que define um sinal divino é o sinal que vem de Deus. Ótima explicação. Foi a pergunta dele, não foi? Ele falou, o que define o sinal divino? Eu falei, É o sinal de Deus. é um sinal de Deus. Se for de outra pessoa, não é de Deus, não é divino. Podcast encerrado. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu estava estudando para esse podcast e eu gosto, as pessoas, elas por falta assim, de entendimento, lembrando que a única que pode destruir o povo de Deus é a falta de entendimento. A Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é a única coisa que pode nos destruir, de verdade. Porque se cair a gente levanta, se errar Deus tem misericórdia, se você se quebrantar, tem várias coisas que a gente se levanta. Agora a falta de conhecimento é uma destruição total mesmo, né? Então, às vezes eu estou estudando alguma coisa, sei lá, de filosofia, de história, literatura em geral, e alguém lá no meu Instagram viu o que eu postei e fala, nossa, você é tão sério lendo um livro desse, porque eu estou lendo, sei lá, filosofia. A pessoa acha que eu tenho que ler só o que eu acredito. Então, se eu acredito na filosofia cristã, eu só tenho que ler teólogos. Tá entendendo? Ela não entende que a expansão da consciência é você também entender o contrário. Né? Lógico que eu não vou ler qualquer coisa, mas ler o contrário para você entender o porquê aquela pessoa pensava assim. Então, por exemplo, Nietzsche é filósofo alemão que não acreditava na existência de Deus. Ele é o autor da famosa frase Deus está morto. E por causa disso eu não vou ler Nietzsche? Um gigante da filosofia? Não, tem que ler, eu tenho que entender o porquê ele pensava assim e tal. Para você ter o quê? Expansão de consciência. Então uma coisa que eu venho estudando é mitologia grega, por exemplo, que vem antes da filosofia. A filosofia vem depois da mitologia. A mitologia surge primeiro, né? Ali Homero, por exemplo, né, com a Odisseia, Ilíada e tal, e depois vem os filósofos, que é uma coisa mais concreta, mais, né, análise do ser humano mesmo, e até de coisas abstratas como Platão era muito do mundo das ideias. E ao observar então coisas que a gente está falando 600 antes de Cristo, a gente consegue observar, no caso da Ilíada e de outros escritos, que presságios e oráculos sempre foram assim, uma busca incessante do ser humano. Presságio seria hoje o que a gente conhece como sinais divinos, só que naquela época era uma coisa pagã. E oráculo podia ser duas coisas. A pessoa que falava em nome do divino, de alguma divindade, aqui a gente está falando de paganismo, né? Então tinha várias divindades, ou um próprio segredo espiritual que é revelado, também poderia ser um oráculo. E a palavra oráculo aparece na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos que aos judeus foram dados os oráculos de Deus. Então, tanto as pessoas que falam em nome de Deus, quanto os segredos de Deus. Tudo foi dado aos judeus. Por quê? A lei e a graça. A lei foi dada aos judeus e a graça veio através de Jesus Cristo, que era judeu. Tendo essa explicação em mente, não se trata de religião, questão de sinais divinos, porque qualquer pessoa está atrás de um sinal. A pessoa mais ateia do mundo, ela talvez não fale o nome de Deus, mas ela está querendo, caramba, como é que eu tomo essa decisão? Um sinalzinho, que alguém me ligue, que passa uma pomba branca aqui, que a gente vai... Lógico, quanto mais ignorante você for em relação à Bíblia, mais sinais, entre aspas, ridículos você vai pedir. Do tipo, se passar um meteoro hoje aqui, eu vou entender que é para eu casar, né? Então, a gente está sempre... O ser humano tem a necessidade de orientação externa, orientação divina. Ele tem a necessidade, pela multidão de dúvidas, pela mente confusa, muita confusão mental, pela incerteza do futuro, o ser humano tem a necessidade de ter um sinal que deixa ele seguro em tomar aquela decisão, fazer aquela escolha. Então, sempre foi característica do humano, da humanidade, pedir sinais. Isso por causa da ignorância do ser humano. A incerteza do futuro. A gente não tem certeza do que está escolhendo.
É verdade. Você casou com quantos anos? 22. 22, eu casei com 24. Nessa idade a gente tá casando por fé, a gente não tem certeza. Com 30 anos você vai estar com outra cabeça, tua mulher também. Então, não pode falar que casou com certeza absoluta. A gente casa porque a gente que crê em Deus, a gente fala, eu tive um sinal divino. Ah, Deus falou comigo, Deus deu paz no meu coração. Alguém, uma autoridade espiritual disse que sim, esse é o caminho. Alguma coisa aconteceu para você se sentir seguro em casar, senão você não casaria. Inclusive, essa é a diferença. Fala assim, por que as pessoas religiosas casam mais cedo? Não é só por causa da castidade, não. Que é manter-se puro fisicamente. Mas também porque eles estão mais abertos a sinais. Aí eles conseguem acreditar, por exemplo, que o casamento vai dar certo antes de uma pessoa que quer construir vida financeira primeiro, terminar a faculdade, doutorado, para depois agora quero escolher uma pessoa com calma, lá para os 40 ele vai decidir, entendeu? Vai ficar mais difícil. Lógico, fica um pouco mais difícil. Então, os sinais, existem sinais específicos, não é qualquer sinal. Não posso sair na rua e se é para eu casar, carro vai passar, cai uma árvore aqui na minha frente. Esse não é um tipo de sinal divino. Olha, eu não posso afirmar porque a gente só consegue trabalhar, por exemplo, eu como teólogo de formação, eu só posso, uma coisa que a gente aprende só afirma o que está escrito. Eu não posso transformar em doutrina o que foi uma experiência própria. Nossa, boa essa. Vou repetir. Eu não posso transformar em doutrina, ou seja, é assim só porque eu passei por isso. Eu passar por isso não é doutrina. O que está escrito é doutrina. Agora, já aconteceu comigo de aleatoriamente eu pedir um sinal e Deus me dá? Um sinal, por exemplo, que não está na Bíblia, do tipo, poxa, que uma pessoa me ligue agora e confirme isso que eu estou pensando e acontecer? Sim. Mas aí eu vou falar que Deus fala assim? Não posso falar que Deus fala assim porque não é bíblico. Então, existe doutrina, que é o que está na Bíblia, e esse 100% funciona, e existem minhas experiências pessoais. O que isso quer dizer? Que Deus não está preso na nossa caixinha, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele confirma com você do jeito que Ele quiser. Mais importante do que você saber que tipo de sinal Deus vai mandar, grave isso, é se você está sensível para entender. O principal é a tua sensibilidade, porque com certeza o tempo todo Deus está mandando sinais na humanidade. Ele está falando o tempo todo, ele está regendo. A Bíblia diz que ele rege a humanidade. Ele rege o mundo em suas mãos. Então o tempo todo tem sinais divinos. É que a gente nunca, ou pouca gente, está sensível aos sinais para entender. Isso aqui é Deus me orientando. E como ser sensível? A sensibilidade, como tudo, ela vem do costume. Por exemplo, uma pessoa que tem ouvido absoluto para a música, ela escuta uma música, ela consegue falar, essa música está em dó maior. A maioria de nós não conseguiríamos acertar as notas só de ouvido. Tem gente que consegue. Mas para ela chegar nesse nível de sensibilidade, ela teve que o quê? Se expor muito a isso. Ela ficou muito tempo escutando música. Ela não só escutava a música, ela também ia pro violão, pro piano e dava o dó. E falava, dó, Ela foi gravando tum, dó, com muita prática, muita exposição à música, com muito tentativas de acerto, ela chega nessa questão da sensibilidade musical e ela consegue escutar e saber que a música está em tom menor ou tom maior, está em sustenido ou não. Isso vale também para pessoas, por exemplo, que se expuseram muito a argumentos psicológicos, estudaram psicologia, ela consegue rapidamente reconhecer um manipulador, uma pessoa narcisista, sabe? Uma pessoa ultrassensível. Às vezes a gente demora 3 anos, 4 anos para descobrir, cara, essa pessoa tem um problema psicológico. Uma pessoa que está exposta à psicologia, ela em 1 minuto conversando, fala, opa, isso aqui não é normal, não. O jeito que ele tentou me manipular agora, o jeito que ele falou comigo, a pessoa... Tá entendendo? A sensibilidade, ela vem com prática e com exposição. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, para eu ser sensível espiritualmente a ponto de reconhecer isso aqui é um sinal divino, seja uma pomba branca que está passando, seja uma carta que chegou para mim, seja uma ligação que eu recebi, seja qualquer coisa, é um sinal divino, eu preciso estar sensível. Ou seja, através da prática, oração, leitura da palavra e jejum e da exposição. Estou muito exposto a pregações, louvores, coisas espirituais, ambientes espirituais. Chega uma hora que eu começo a perceber. Até porque você não... Engraçado, né? Você não consegue perceber coisas que você não acredita. Como assim? Ué,
Deus te dá um sinal. Tá claro o sinal. Do tipo, um profeta fala contigo, olha, vai acontecer tal coisa. É claro, não tem dúvida, ele falou. Mas você pode não acreditar, porque você não acredita em profecia. Então o sinal foi claro, mas você não consegue acreditar, tá entendendo? Você não consegue entender aquilo que você não acredita. Foi claro, não tenha dúvida. O cara falou em português para você. Vai acontecer tal coisa. Aí você, bobeira. E continua levando a vida porque você não acredita. Então, a fé, acreditar sem duvidar, é o passo base da sensibilidade e da crença para que o sinal seja claro para você. Opa, isso aqui só pode ser Deus. É por isso que a gente fica pedindo vários sinais para confirmar a mesma coisa. Tipo, pode ser tal coisa. Mas, de novo, tipo, igual Gideão, assim. Exatamente. A gente, justamente pela falta de fé, a gente quer a dupla confirmação. Né? No caso de Gideão que você citou, o anjo apareceu para ele, ele sabia que era um anjo, e aquele anjo era o Senhor. E ele falou assim, se és tu mesmo, espera que eu vou lhe oferecer uma oferta. O anjo falou, tá bom. Ou seja, imagina a paciência que Deus tem que ter com a gente. Caramba, eu apareço pro cara. Tá claro que eu não sou normal, que eu sou um ser celestial. E o cara, se é tu mesmo, espera aí pra eu te oferecer uma oferta. Se tu aceitar a oferta, eu vou entender que é você. Então, o ser humano é assim, Deus tem paciência com a gente. Né? Se Deus não fosse paciente, a humanidade não existiria. Tanto pelos nossos erros, quanto pelas nossas burrices. Né? Do tipo, pô, me confirma se você é Deus mesmo. Mano, você tá vendo que eu desci do céu, pô? Mas eu quero uma confirmação. Né? O ser humano, ele pode ser óbvio.